Seja muito bem-vindo ao OQG Nerd, o lugar onde as maiores franquias da cultura pop são analisadas com calma, paixão e muita teoria. Se você cresceu assistindo O Senhor dos Anéis, se emocionou com a jornada da sociedade e até hoje arrepia só de ouvir o tema da Terra-média, então já se acomoda aí, porque o vídeo de hoje é especial. Uma nova informação reacendeu o coração dos fãs. Gandalf e Frodo podem retornar em um novo projeto de O Senhor dos Anéis, segundo declarações recentes de um dos atores ligados à franquia. E isso abre um leque enorme de possibilidades, expectativas e, claro, preocupações. Hoje vamos entender o que foi dito, o que isso realmente significa e como esse possível retorno pode impactar o legado de uma das maiores sagas da história do cinema. Tudo começou quando um ator da franquia comentou abertamente sobre a possibilidade de ver personagens icônicos como Gandalf e Frodo novamente na tela. Não foi um anúncio oficial da Warner, nem um trailer, nem um teaser. Foi algo ainda mais poderoso, uma declaração que sugere que conversas existem, ideias estão sendo discutidas e portas não estão fechadas. Para uma franquia que parecia encerrada de forma definitiva após o retorno do rei, isso é gigantesco. Não dá para falar de O Senhor dos Anéis sem falar desses dois personagens. Gandalf não é apenas um mago, ele representa sabedoria, sacrifício, liderança e esperança. Sua presença guia não só os personagens, mas o próprio público. Frodo é o herói improvável, frágil, humano, falho e profundamente marcado pela jornada. Ele não vence pela força, mas pela resistência emocional. Trazer esses dois de volta não é nostalgia barata, é mexer diretamente no núcleo emocional da franquia. Essa é a grande pergunta. Existem algumas possibilidades narrativas que os fãs já começaram a discutir. A Terra-média não acaba quando o Anel é destruído. Existem consequências, despedidas e mudanças profundas que nunca foram exploradas no cinema. Gandalf e Frodo poderiam aparecer como figuras de transição, conselheiros ou símbolos de um mundo que está mudando. Uma história contada sob outro ponto de vista, revisitando eventos conhecidos, mas com novos significados. Nada disso exigiria desfazer o final perfeito da trilogia original. Ao mesmo tempo que a empolgação é enorme, o receio também é real. O Senhor dos Anéis é tratado quase como algo sagrado pelos fãs. A trilogia original é considerada uma das adaptações mais fiéis e respeitosas da história do cinema. Trazer Gandalf e Frodo de volta levanta perguntas importantes. Isso é realmente necessário? Existe uma boa história a ser contada? Ou estamos falando apenas de nostalgia? Esse equilíbrio é delicado e a Warner sabe disso. É importante lembrar que a franquia já está oficialmente de volta ao cinema com novos projetos ambientados na Terra-média. A ideia não é refazer a trilogia, mas expandir o universo, explorando outros períodos, conflitos e personagens. Nesse contexto, o retorno de figuras clássicas pode servir como conexão emocional com o público, introdução segura para novas histórias, respeito à mitologia já estabelecida. Outro ponto importante é o envolvimento dos atores originais. Quando um ator fala publicamente sobre voltar, isso indica que existe carinho pelo personagem, a abertura para novas ideias, e o retorno não seria feito de qualquer jeito. Isso tranquiliza os fãs, porque ninguém conhece melhor esses personagens do que quem os viveu por anos. Mesmo após a destruição do Um Anel, o mundo criado por Tolkien continua riquíssimo. Existem temas pouco explorados no cinema: a reconstrução dos reinos, as cicatrizes deixadas pela guerra, a partida dos povos antigos, o fim de uma era mágica. Gandalf e Frodo se encaixam perfeitamente nesse momento de transição. Diferente de outras sagas, O Senhor dos Anéis sempre foi mais sobre consequência do que espetáculo. Trazer personagens de volta não pode ser apenas fanservice. Precisa ter propósito, peso emocional e respeito ao tom da obra. E é exatamente isso que os fãs esperam. Até agora, os estúdios não confirmaram nada oficialmente, mas o silêncio também comunica. Em grandes franquias, quando uma ideia é completamente descartada, isso costuma ser negado rapidamente.
O fato de não haver desmentido mantém a possibilidade viva. Isso indica que, no mínimo, a ideia está sendo considerada. Para quem cresceu com a trilogia, esse retorno seria emocionalmente poderoso. Para uma nova geração, seria uma chance de conhecer personagens lendários em uma nova fase da Terra-média. Se bem executado, isso pode unir públicos diferentes em torno da mesma história. A possibilidade de Gandalf e Frodo retornarem em um novo projeto de O Senhor dos Anéis não é apenas uma notícia curiosa. Ela representa uma decisão enorme, que envolve legado, emoção e responsabilidade narrativa. Se esse retorno acontecer com respeito, propósito e cuidado, ele pode enriquecer ainda mais a mitologia da Terra-média. Mas se for feito apenas por nostalgia, o risco é grande. Agora, tudo depende da história que querem contar. Agora eu quero saber de você. Você gostaria de ver Gandalf e Frodo retornarem em O Senhor dos Anéis, ou acha que a história deles já terminou da melhor forma possível? Deixa sua opinião nos comentários, segue o canal, compartilha esse vídeo com outros fãs da Terra-média e deixa o like. Isso ajuda muito o OQG Nerd a continuar trazendo análises completas e respeitosas sobre as maiores franquias do cinema.